que é o fermento dos fariseus? Ou melhor, quem eram os fariseus? Os fariseus eram os religiosos ali que viveram nos tempos de Jesus. Os que crucificaram Jesus foram os fariseus. Eles eram os que buscavam a palavra, eles estavam ali, sabiam o que os profetas tinham profetizado, mas fecharam o coração para receber Jesus. E por que isso aconteceu? Aconteceu porque eles estavam cobertos de religiosidade. E hoje eu quero alertar você, porque a tendência do crente é, com o passar dos anos, ele ir se tornando cada vez mais distante de Cristo e mais próximo de um fariseu, de um religioso. Isso se ele não aprender a vigiar e a dar as respostas no tempo certo. E eu percebo que muitos irmãos talvez podem cair no erro de achar que é um crente vencedor, de achar que está cumprindo o propósito, mas na verdade é um fariseu nato. Se Jesus estivesse aqui no nosso tempo, ao invés de ser um daqueles que seguiriam Jesus, eles seriam uns daqueles que estariam mandando Jesus ser crucificado. Fala assim, misericórdia. Mas muitos aqui, talvez você fala, não pastor, eu iria ser aquele que iria ajudar Jesus a carregar a cruz. Será? Me diga então, o que você tem feito para Jesus nesses últimos dias? Que cruz você tem carregado? Você pode carregar a cruz hoje também. Você pode falar de Jesus hoje também. Pastor, eu seria um dos discípulos, será? Muitos não conseguem seguir nem o pastor hoje, como que iria conseguir seguir Jesus? Muitos não conseguem seguir nem o líder de célula, como que conseguiria andar com Jesus? Outros têm dificuldade às vezes até de congregar, de ir num culto, de ir numa célula. Como que iria conseguir ser um discípulo de Jesus naquele tempo? Não iria conseguir, não iria. Seria um fariseu nato, crítico, observador, que só fala aquilo que não edifica. E hoje eu quero ministrar então sobre estes sinais do farisaísmo, para que eu e você, eu me enquadro aqui no meio também, para que eu e você não venhamos cair no engano de nos tornarmos religiosos diante de Deus. Amém, irmãos? Pegue a sua Bíblia então, Mateus 5, verso 20. Mateus 5, verso 20. Nós estamos numa obra muito séria. Uma obra tão séria que nós precisamos tomar alguns cuidados. Devemos valorizar aquilo que Deus valoriza. E devemos negar tudo aquilo que Deus nega, tudo aquilo que Deus odeia. Porque se nós não valorizamos o que Deus valoriza, nós estamos correndo um sério risco de nos tornarmos fariseus. Então preste atenção. Será se eu sou um fariseu, meu Deus, e não sei? Vamos saber hoje. Mateus 5, verso 20. Quem achou, diga glória a Deus. A palavra diz: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Vamos ler de novo? Vamos ler junto? 1, 2, 3 e... porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Fala para o seu irmão, diga, porque vos digo que se a sua justiça não exceder e em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. O Senhor está fazendo aqui, está colocando na verdade uma medida para aqueles que querem se tornar vencedores. O reino dos céus aqui é o que, meus irmãos?
é o reino milenar, os 1000 anos que o Senhor governará. E Ele está dizendo que se você quiser se tornar um vencedor, se você quiser herdar o reino dos céus, você precisa exceder em muito as práticas do fariseu e dos escribas. Você precisa exceder, precisa ir além daquilo que eles fazem. Qual que é o problema? É que muitos de nós não temos feito nem o que os fariseus fazem, e ainda mais fazer além. Está me entendendo aqui? O Senhor não está dizendo para você fazer o mesmo que os fariseus fazem, não. Ele está dizendo que você e eu temos que fazer muito além. Muito além, temos que ir além daquilo que os fariseus faziam, se nós quisermos entrar no reino dos céus. Eu não vou entrar aqui na questão da salvação e do reino, mas eu preciso mostrar para você que são duas coisas distintas. Quando o Senhor fala que aquele que crê nele será salvo, Ele está falando a respeito da vida eterna. Você será salvo de quê? De quê, meus irmãos? Quando você recebe Jesus, você é salvo do quê? De quê? Diga, do inferno. Diga, quando eu creio em Jesus e o recebo, eu sou salvo do inferno. Quantos aqui creem em Jesus? Diga aleluia. Quem já confessou a Ele aí de todo o coração, diga glória a Deus. Então, segundo a Bíblia, você é salvo do inferno. Você não vai para o inferno. Mas aí tem gente que fala, aleluia, eu não vou para o inferno, então tá bom demais. Mas isso não é tudo. A Bíblia dá algo ainda além, que é justamente o reino. O Senhor vai estabelecer o reino dele durante 1000 anos aqui, e somente aqueles que forem vencedores é quem vão reinar com Ele. E para eu me tornar um vencedor, eu preciso exceder em muito as práticas dos escribas e fariseus. Então preste atenção, a salvação não depende de mim, a salvação depende de Cristo. Quando eu creio em Cristo, todos os meus pecados são perdoados. Quando eu creio em Cristo, então eu posso ser salvo. Agora, o reino, que é a recompensa, a Bíblia diz que é mediante ao esforço. Você tem que se esforçar. Tem um texto que diz que para nós herdarmos o reino dos céus, nós vamos ter que nos esforçar. Nos esforçar. Você vai ter que suar a camisa para herdar o reino. E aqui, em outras palavras, o Senhor está dizendo o quê? Você tem que fazer além dos escribas e fariseus. Então está falando a respeito de práticas. É algo agora que não depende somente de Cristo, mas depende de nós, da nossa disposição segundo Deus, da nossa disposição para Deus. Se eu quero ser usado, se eu quero romper, se eu quero fazer a obra do Senhor, isso vai competir para o reino. Se eu quero ser salvo, eu preciso reconhecer Jesus como Salvador da minha vida. A questão é que muitas igrejas têm ensinado que o alvo principal é a salvação. Preste atenção aqui no que eu vou te dizer. A salvação é só a mudança de rota. O homem estava perdido. Jesus precisou morrer por nós, mas não é o propósito principal de Deus apenas salvar o homem. Por que eu afirmo isso? Porque o homem só precisou ser salvo porque ele caiu lá no Éden. Quantos concordam comigo? Diga amém. Porque antes de cair, o homem tinha relacionamento com Deus. Se o homem não tivesse comido do fruto do conhecimento do bem e do mal, por que ele precisaria ser salvo? Não ia precisar. Não ia precisar. Então a salvação é o quê? É só uma mudança de rota. Eu estou voltando para o jardim do Éden, e agora eu tenho a opção de escolher andar como um vencedor ou de andar como um derrotado. Agora a escolha é minha. Eu escolho se eu vou reinar com Cristo ou não. Então qual que era o plano de Deus antes da queda? É esse que você tem que focar a sua vida. Era estabelecer junto com o homem o seu reino. Era para que o homem, eu e você, tivéssemos relacionamento com Ele. Tanto é que todos os dias o Senhor vinha e falava com o homem, conversava com ele. Esse é o propósito principal da vida cristã, é ter relacionamento com Deus. Quantos creem nisso? Diga aleluia.
Então nós não estamos hoje correndo atrás da salvação. Não deveria. Salvação deveria ser algo muito bem resolvido na sua vida. Porque uma vez que Jesus morreu por você, Ele já morreu por todos os seus pecados. Ele morreu para que você não pudesse mais, não precisasse mais ser condenado. A Bíblia diz que Ele foi feito maldito no nosso lugar. No lugar de quem? De todos aqueles que o receberem. Jesus morreu por todos, mas nem todos o receberam ainda. Nem todos ainda se apropriaram da salvação. Ou seja, ainda não voltaram para a rota inicial, ainda estão fora do propósito. Mas aí hoje eu quero incentivar você ao quê? A buscar o propósito original, que é se tornar um vencedor e herdar o reino dos céus, reinar juntamente com Cristo naquele dia. E para isso você precisa exceder em muito as práticas dos escribas e fariseus. Quantos estão me entendendo aqui? Diga aleluia. Está claro para os irmãos? Pergunta para o seu irmão aí: meu irmão, você já recebeu a salvação? Se não, você tem que receber hoje. Amém? Eu sei que alguns pensam: ah, pastor, mas aí se o senhor fala isso, nós vamos induzir as pessoas a apenas receber Jesus e continuarem na prática do pecado. Pois eu digo o contrário. Quando você leva as pessoas a entenderem que a salvação é simples, que foi Jesus que pagou o preço, você está ensinando aquilo que é a Bíblia. A Bíblia não fala que para ser salvo é difícil, não. Era antes de Jesus vir, mas quando Ele veio, Ele já carregou sobre si todos os nossos pecados. Por isso é muito fácil ser salvo, basta crer nele, para que o seu nome seja escrito no livro da vida. E aí eu levo a outros pensamentos. Eles dizem: ah, mas aí se eu falho, se eu vivo no pecado, então o meu nome é riscado do livro da vida. Você acha que Deus é menino? Para estar num escreve e apaga no livro? Se for assim, imagina o buraco que está nesse livro da vida, meu Deus do céu. Escreve e passa a borracha. Não tem mais não, vou passar o dedo agora e... meu Deus, já deve estar um caco esse livro. O trabalho que dá: Gabriel, escreve o nome do fulano. Não, risca o nome, pode riscar, aprontou. Escreve de novo, Miguel. Não, risca, aprontou de novo. Não é assim que funcionam as coisas de Deus, irmãos. Uma vez que Jesus morreu por você, não tem nada nessa face da terra que você possa fazer que o seu nome sairá do livro da vida. Quem crê no que eu estou dizendo aqui, diga aleluia. Bate no seu peito assim, diga: o meu nome está escrito no livro. Eu não irei mais para o inferno. Amém? Amém ou não? Até nisso é difícil os irmãos crer. Pastor, é bondade demais, então isso é graça demais. Justamente, nós fomos salvos pela graça. Se for pelo esforço, não é salvação, porque senão Jesus nem precisaria ter vindo. Não é dependendo do que eu faço ou o que eu deixo de fazer, é baseado no que Jesus fez por mim. Amém? Mas isso é só para deixar claro para você o que é a salvação. Mas o reino é muito mais excelente, porque eu vou estar ali junto com Cristo, reinando com Ele. Durante 1000 anos eu vou estar junto com Jesus, reinando com Ele, fazendo ali tudo o que Ele quiser que eu faça. Junto com Ele nós iremos conquistar grandes coisas. Esse é o reino, esse é para aqueles que forem vencedores, é para aqueles que excederem a justiça dos fariseus. Mas vamos ver se nós temos sido fariseus, porque o Senhor tratou duramente os fariseus. Jesus não fez uma exortação terrível para os pecadores, muito pelo contrário. Os fariseus criticaram Jesus porque Ele andava com os pecadores. Jesus não fez uma exortação extraordinária para quem era estrangeiro, não. Jesus fez uma exortação terrível para os fariseus. Por que Ele fez isso? Porque a religiosidade tira Jesus do centro. A religiosidade nos impede de enxergar o quanto Deus é bom e gracioso.
Então vamos ver as características desses fariseus. Pega a sua Bíblia, tem um capítulo que fala só sobre os fariseus, sobre as práticas deles. Vamos ver o que é que o Senhor fala sobre eles. Mateus 23, pegue aí, Mateus 23. O que é que o Senhor fala sobre o fariseu? Acho que você não vai ver Jesus sendo tão duro assim com ninguém, só com os fariseus. Olha o que ele diz para eles. Mateus 23, verso 1. Vamos fazer hoje uma espécie de estudo. Vamos estudar versículo por versículo aí, desse capítulo 23. Não todos, né? Porque não dá tempo. Mateus 23, 1 diz: olha só, primeira característica, primeiro sinal do fariseu. Veja aí se você percebe. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Conseguiu identificar aí a primeira característica de alguém que é fariseu? Alguém conseguiu? Fala aí para nós. Como é que eram os fariseus? Falavam uma coisa, mas faziam outra. Falavam algo, mas não faziam. Aí o que que o Senhor fala? Vocês têm que fazer tudo o que eles dizem, porque o que eles estão falando é correto, mas não sigam as suas obras, não sigam o que eles estão falando. Por quê? Porque eles falam muito bem, mas não estão fazendo nada daquilo que é falado. Essa é a primeira característica. O fariseu é aqueles que falam, mas não fazem. Diga assim, diga: os fariseus são os que falam, mas não fazem. Tem irmãos que eles leem a Bíblia de uma forma maquinal. Tudo para quê? Para dizer: hoje eu li 10 capítulos. Mas aí você pergunta para ele: e qual foi a revelação que você teve hoje? Aí você pega ele na hora. Por quê? Porque ele não leu para ter revelação. Ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado em cumprir uma bela tabela apenas. Apenas isso. Então a hipocrisia é você fazer coisas, colocar fardos às vezes sobre outros, mas você mesmo não faz. Quantos irmãos, eu fico preocupado, irmãos que não gostam de vir no culto, porque às vezes acham o culto muito barulhento. Eu já vi pessoas reclamarem, dizer: mas esse louvor é muito barulhento, mas tem que ficar em pé, isso e aquilo, o povo fica insistindo com a gente. Pois se você não consegue adorar o Senhor num culto como esse, como é que você quer adorá-lo por toda a eternidade? Porque vai ser um culto celestial, barulho para tudo que é lado, e anjo cantando e querubim gritando: santo, santo é o Senhor. E você lá: ai meu Deus, estou em pé, baixa o som, Jesus. Aqui é só um treinamento. Se você não gosta do culto, provavelmente você não vai gostar do céu. Não vai gostar, porque lá tem adoração, lá vai ter louvores, lá vai ter músicas, exaltação. Então aqui é só o treinamento. Se você não está gostando do treinamento, como é que você quer ir para o céu? Entende? Então tem irmãos que ele não consegue vir no culto, mas consegue ficar 2 horas assistindo um jogo de futebol, um filme, sem reclamar. Mas o culto, chega, o olho dele vira, de falar culto, pastor, ele treme, ele dá um tremelique. Jogo, opa, conta comigo, Brasil e Alemanha, agora. Mas fala de culto, dá um arrepio na espinha dele, né? Por que isso? Porque muitas vezes tem valorizado apenas aquilo que é natural. Quantos
diante desse mesmo jogo de futebol, grita, pula, canta, mas na hora do louvor parece uma múmia, paralisada, não faz nada. Como é quando o seu time de futebol ganha o campeonato? Quem é corintiano aí? Levanta a mão. Sofredor. Ixi, flamenguista, quem é flamenguista aí? Sofredor demais. São Paulino. Meu Deus, só eu. Veja, nada contra você torcer para um time, eu torço também. Só que, irmãos, não ponha a sua alegria toda nisso. Sua alegria não pode estar nisso, porque tem dia que o time ganha, mas tem dia que o time está ruim para tetel, você fica zangado, bravo com aquilo. Não ponha a sua esperança no Corinthians, não ponha a sua esperança num time de futebol. Tem pessoas que às vezes ele grita, vibra, quando o time dele faz um gol, ele falta subir em cima do sofá, mas no culto ele não consegue erguer a mão, ele não consegue dar nenhum glória a Deus, ele não consegue dar nenhum amém. O que é isso? Fariseu. Ele consegue fazer o melhor para algo que é natural, humano, do que para Deus. Se você pula para o Corinthians, para o Palmeiras, para o Vasco, seja lá que time que você torce, pula aqui também para Jesus, diga aleluia. Ah, tá fraco demais, você não grita o gol assim não, esse aleluiazinho fraco aí não. Então nós temos que praticar aquilo que nós falamos. Então o que é a hipocrisia? Vou te falar alguns sinais aqui. Hipocrisia é ir ao culto, mas só para marcar um ponto, sem buscar revelação. Eu vou no culto porque tem muita gente engraçada lá, aquele pastor é engraçado, mas arrumei um amigo lá no culto, vou lá. Não, você tem que vir aqui por causa de Jesus. Hipocrisia é o quê? É o que eu falei, fica em silêncio no culto, mas diante do jogo do Brasil ele pula, vibra, chora, berra. Hipocrisia é o quê? É preocupar com o tamanho do cabelo da outra irmã, mas não se preocupa com o tamanho da língua. Viu aí, gente? Hipocrisia é o quê? Eu não bebo cerveja, mas vive vomitando mentira e engano a respeito de todo mundo. Hipocrisia é o quê? É não comer do pão com fermento, mas vive colocando fermento na vida dos outros, gerando intrigas entre irmãos. Outro sinal do farisaísmo é o quê? Desce a paulada na palavra do líder. Palavra ruim, esse líder está ruim demais para ministrar, mas nunca ministrou uma vez na célula. Fariseu. Palavrinha fraca desse domingo, viu? Esse pastor hoje não estava inspirado não. Pois vem pregar. Fariseu. Desce o porrete no líder, esse líder está fraco demais. Pois faça junto com o seu líder. Para de difamar o outro. Você vê isso muito claramente nas células, né? Minha célula, normalmente a gente faz uma escala e eu falo: irmãos, quem pode fazer o louvor? Irmãos, quem pode fazer o quebra-gelo? E aí teve um dia lá que o Pedro fez o louvor. Ele levou uma folha, né? Fez tudo assim com muita excelência. E eu percebendo que os irmãos assim não estavam tão participativos, né? E talvez alguém pode até ter falado mal da forma como ele conduziu, mas ninguém me procurou na outra célula para falar: pastor, deixa eu fazer o louvor. Por que não faz isso? Porque é fariseu. Fariseu, ele fala mal, mas ele nunca faz. Ele difama, mas ele nunca cumpre. Ele fala, mas não cumpre o que ele está falando. Esse é o primeiro sinal do fariseu. O Senhor está dizendo para
nós seguirmos tudo aquilo que o fariseu fala, mas nunca fazermos o que ele faz, porque ele não faz nada do que ele ensina. Nós temos que tomar cuidado para não nos tornarmos fariseus, irmãos. Eu lembro uma vez que me contaram a história de um pastor, que ele proibiu todos os membros de assistir TV. Ele falou: TV é do diabo, é pecado, você não pode assistir TV. Aí um belo dia, a casa dele bagunçada, que só a mulher saiu de viagem, e aí convidou lá um irmão para ajudar a limpar a casa. E aí quando o irmão estava ali limpando o quarto, organizando as coisas, abriu sem querer a porta do guarda-roupa, quando olha, uma TV zona lá dentro. E aí ele falou: não vou aguentar não. Pastor, oi. Uai, mas o senhor tem uma TV em casa, o senhor proíbe todos os membros de assistirem, e o senhor está com a TV aqui? Ele falou: não, tá certo, eu proibi todo mundo mesmo. É porque eu tenho a maturidade para assistir, e os irmãos não têm. Então quando eu assisto, eu sei o que eu tenho que assistir ou não, mas os irmãos não, os irmãos ainda são muito imaturos. O que é isso? Farisaísmo. Coloca um fardo sobre os outros que ele mesmo não carrega. Eu vou ser sincero para os irmãos, tem coisas, às vezes os irmãos acham que o pastor é perfeito, não é, e eu sou muito claro. Uma vez um irmão veio procurar direção, falando que a mulher dele estava com muito problema. Falou: pastor, minha mulher gosta de conversar demais, o que eu faço? Eu virei para ele e falei: eu não sei, a minha do mesmo jeito, gosta de conversar muito também. Acho que todas as mulheres gostam de conversar muito, e elas sentam e falam: senta aqui que eu quero conversar com você. Chega a dar um pane na sua cabeça, você fala: meu Deus, 2 horas conversando agora. Por quê? Porque é assim mesmo. Eu não sou perfeito. Tem situações lá na minha casa que às vezes eu e a minha esposa nós discutimos. Mas para que eu vou chegar aqui e fazer uma imagem para os irmãos que eu sou perfeitinho? Não sou. Tem dias lá em casa que o negócio é rabo de arraia, meu amigo. É um para lá, outro para cá, se tranca dentro do quarto. Fala: eu vou me trancar aqui, vou jogar a chave por debaixo da porta para não sair. Tô brincando, não é para tanto não. Mas tem dia lá que a confusão é feia. Qual que é a diferença que tem que ser? Tem que ser resolvido. Tem que ir um lá e tomar a cruz. Aí os irmãos vêm perguntando: pastor, o que eu faço nessa situação? Eu falo: irmão, olha, eu tenho o mesmo problema. Normalmente quando acontece eu falo isso, faço aquilo, vou lá, faço a massagem no pé dela, vou lá, faço aquilo outro, vou lá, compro um chocolate, vou lá, faço isso, faço jantar para ela e tarará. Mas estamos passando pelas mesmas lutas. Aqui não é o homem de ferro não que está pregando, não é o super-homem, não é o Batman. Está de capa, né? Todo mundo acha que é o Batman, mas não é. Entende? Tem coisas que às vezes eu passo dificuldade. Mas o que é a hipocrisia? A hipocrisia é eu chegar aqui e falar: ah, miserável, está brigando com a esposa, 7 pecados sobre a sua cabeça vai cair, nem vem mais aqui nessa igreja. Não, como é que eu vou fazer isso? Se eu faço isso, eu sou fariseu. Entende? Então, hipocrisia é você colocar um fardo, falar algo para as pessoas, mas você não cumpre. É cobrar algo de alguém, mas você mesmo não faz nada daquilo que você está cobrando. Fala para o seu irmão assim, diga: toma cuidado para não falar demais e fazer pouco. Diga assim para ele: faça muito e fale menos. Amém? Amém, irmãos? Aleluia! Dá uma salva de palmas aí bem forte. Obrigado. Esse baterista, ele sabe a hora certinho. Ele não é fariseu não. Segunda característica do fariseu. A primeira, eles falam, mas não fazem. A segunda, verso 4. Mateus 23, verso 4. Diz assim, olha, outra característica. Veja aí se os irmãos conseguem observar qual é.
atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos outros homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Conseguiu entender aí? Eles atam os fardos pesados e colocam nas costas dos outros, mas ele mesmo não quer carregar aquele fardo nem com um dedo. Ele quer fazer. Em outras palavras, eles estão colocando um peso muito grande sobre as outras pessoas que eles mesmos não carregam. Então o que é isso aqui em outras palavras? Ele é justo com o outro e misericordioso consigo. Com ele tem compaixão, mas com o outro ele é rígido, duro e justo. Deveria ser o contrário. Deixa eu te dar um exemplo aqui para você entender. O que é ser justo com o outro e misericordioso para consigo? Vamos pegar um exemplo aqui de um jejum. Suponhamos que nós, juntos aqui, entramos numa decisão de fazermos 5 dias de jejum sem comer nada, só tomando água. Só que aí no terceiro dia do jejum, a Fernanda chega para o Luiz e fala: Luiz, o seguinte, quebrei o jejum, irmão, não consegui, rapaz, apareceu um frango lá na minha frente, e eu entrei nesse frango que eu não dei conta, eu esqueci de tudo, completamente comi aquele frango inteiro. Aí o Luiz Fernando, muito justo, o que ele fala? Pecadora terrível, não valeu de nada o jejum que você fez até hoje, Deus nem lembra mais de você, se brincar ele riscou seu nome do livro da vida, pecadora. Como é que quebra o jejum assim? Mas aí no quarto dia, o Luiz Fernando, bonitão, está passando na frente de uma panificadora e fala: rapaz, não estou aguentando não, vai lá e come uma coxinha. Só que aí eu sou o líder dele agora. Aí qual que é a atitude que ele chega? Ele fala: pastor, olha, a coxinha estava cheirosa demais, pastor, o senhor tem que entender, pastor do céu, por favor, olha, o senhor tem que, meu Deus, não foi querendo não, pastor, a fome falou mais alto. Aí o que ele quer? Ele quer que eu seja misericordioso com ele, mas ele não foi misericordioso com ela, ele foi justo, duro com ela, mas está querendo que eu seja misericordioso com ele. Deveria ser o contrário. Você deve ser justo com você, cobrar de você e entender o outro, ser misericordioso e enxergar o lado do outro. Amém ou não, irmãos? Então quando você coloca fardos pesados demais sobre as costas dos outros, que você não consegue carregar, você está sendo fariseu. Quantos irmãos aqui eu já vi falando: fulano não vem orar um dia no prédio da igreja. E você já veio? Então ele põe um fardo muito grande nas costas do outro, entende? Então assim, às vezes nós falamos, mas não enxergamos o que aquela pessoa está passando, não nos colocamos no lugar do outro. Por que o Senhor diz que o segundo grande mandamento, o primeiro é: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, e o segundo é o que, irmãos? E ao próximo como a si mesmo. Por que ele fala para amar o próximo como a si mesmo? É para amar o outro com misericórdia. Como você quer ser tratado, trate o outro. Como você quer ser amado, ame o outro. Diga amém. Então, se alguém tem que ser tratado com misericórdia, que seja o irmão do lado. Se alguém tem que ser tratado com justiça, que seja você. Amém? Seja duro com você, cobre de você, para de cobrar do outro aquilo que você mesmo não consegue cumprir. Amém? Eu lembro uma vez um irmão, estava num grupo, e o irmão falou: pastor, esse mês, quero falar algo aqui para os irmãos, olha, esse mês eu não consegui tirar o dízimo,
porque meu filho adoeceu e eu gastei muito, né? Foi além do que eu estava programado, não deu tempo nem de tirar o dízimo, eu já saí foi devendo. E aí eu tive que usar o dízimo para comprar o remédio para o meu filho. E eu vendo a postura dos irmãos, né? Aí um virou e falou: ah, desculpa, esfarrapada, se o dízimo fosse o primeiro, isso não teria acontecido. Aí o outro virou e falou: eu concordo, irmão, o dízimo é em primeiro lugar, a igreja tem que estar em primeiro lugar. E aí eu fiquei pensando: meu Deus do céu, quantos aqui não fariam a mesma coisa se estivesse no lugar do irmão? Filho doente, precisando de remédio, o irmão é fiel todo mês o irmão é fiel. Um único mês o irmão tirou o dinheiro do dízimo para comprar o remédio para o filho, meu Deus do céu. E os irmãos não conseguiram ser misericordiosos com ele, lançaram um fardo muito pesado sobre as costas do irmão. Irmãos, nós temos que ser misericordiosos, temos que nos colocar no lugar do outro, temos que colocar, é lógico, eu não estou te dando aqui uma liberação para você não dar o seu dízimo. Não, tem irmãos que ele nunca dá o dízimo, mas todo mês é uma desculpa diferente. Aí é complicado mesmo de você ter misericórdia com um irmão desse. Mas o irmão falhou uma vez, por algo que ele não estava nem programando fazer, e os irmãos vão lá e caem em cima matando. Servo mau e negligente, você vai colher pragas sem medida sobre a sua vida. Eu já contei para os irmãos aqui, eu lembro, logo que eu comecei o ministério, eu era pastor lá em Palmas, pastor de jovens, e aí eu tinha uma bicicleta, e a igreja muito grande, tudo, e terminou o culto, peguei minha bicicletinha, saí, lá tinha tipo uma descida, né? E eu fui, menino, com essa bicicleta, e eu sei que eu estava de calça, e a calça enganchou naquela, como é que é o nome daquele trem? Catraca? Coroa. Enganchou na coroa da bicicleta. Brrr, e eu pof no chão, na frente do prédio da igreja. E aí os irmãos olharam assim, pasmo, ninguém sabia se ria ou se chorava, ninguém ia lá. E aí foi uma senhorinha e correu para me acudir, né? Isso na minha cabeça, eu achei que ela ia acudir. E aí ela chegou assim muito perto, eu dei a mão para ela, e ela olhou assim e falou: ei, pastor, confessa o seu pecado. O senhor deu dízimo esse mês? Porque um vexame desse na frente dos irmãos? Só pode. Certeza que não deu dízimo, não é possível uma queda dessa na frente do prédio. Podia cair em qualquer outro lugar, mas na frente do prédio, não, esse aí não deu dízimo não. Deu dízimo, pastor? Eu dei. Pois vasculha aí que tem algo oculto. Nem me ajudou, foi lá julgando já, né? Tem irmãos que é assim, bateu o carro, fala: irmão, qual foi o pecado que você cometeu? O que você fez de errado, irmão? Irmãos, nem tudo que acontece é porque você fez algo de errado, está me entendendo? Quem associa as coisas que aconteceram com o pecado, com falta de fidelidade, é fariseu, entende? Fariseu é assim, colocam fardos que eles mesmos não conseguem carregar. Terceira característica, terceiro sinal do fariseu. Deus está falando aí com os irmãos? Se você está checando aí que você está se enquadrando aqui, nós temos um sério problema. Você tem que resolver isso hoje. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Diga um glória a Deus então aí bem alto. Diga aleluia. Esse baterista aí está poderoso. Terceiro sinal do fariseu, verso de número 5. Mateus 23, 5, já estamos terminando. Olha o que diz: praticam, porém, todas as suas obras com o fim de quê?
De que, irmãos? Serem vistos por Deus. Ah, se fosse estava bom, né? Vistos por quem? Pelos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Então, em outras palavras, ele está dizendo o quê? Eles gostam de ser vistos pelas pessoas, não estão buscando ser vistos pelo Senhor. Alguém pode perguntar, pastor, o que é esses filactérios que eles alargavam? Se você for pesquisar, eles pegavam uma espécie de... Eles faziam uns rolinhos de versículos, enrolavam ali aqueles versículos e colocavam amarrados ali nas suas roupas. E aí todos os versículos que eles liam no dia, eles então colocavam ali nas suas roupas. Para que eles faziam isso? Por que você acha que eles faziam isso? Irmão, se você for olhar na história, nem cabia mais de tanto rolinho que eles colocavam na roupa. Para quê? Para quando as pessoas olhassem e falassem, meu Deus, aquele ali lê a Bíblia demais, menino. Olha só o tanto de versículo que ele já decorou hoje. Uau, eita fariseu poderoso, esse aí é cheio do fogo. Olha o tanto de texto da Bíblia que ele sabe de cor, rapaz. Uau. E eles andavam lá, né, desfilando no meio das praças. Você tem uma ideia? Os fariseus, eles adoravam orar no meio das praças. Por que você acha que eles adoravam orar no meio das praças? Para interceder pela cidade? Alternativa A. Para que a cidade se rendesse aos pés do Senhor e viesse ali a fazer uma cruzada? Alternativa B. Ou eles oravam na praça apenas para o povo ver eles orando? Alternativa C. Na cara, né? Eles oravam apenas para ser vistos. Estavam lá no meio da praça, não tinha ninguém. Aí eles quietavam, iam tomar um chazinho, cafezinho. Tá vindo alguém ali. Ô Senhor, derrama um fogo sobre o teu servo. Fala comigo. Saiu, não tem mais ninguém. Perdeu a intensidade. A intensidade era apenas quando estava sendo visto. Isso é um problema muito grande, porque se você faz a obra apenas para ser visto pelas pessoas, você está com o coração errado, de fariseu. Eu me lembro um tempo atrás que nós levantamos um líder de célula, e aí o irmão assim, muito imaturo ainda, não estava muito seguro de levantá-lo, né? Eu falei, mas se o irmão está dizendo que ele está apto, vamos levantá-lo. E aí, no dia seguinte, eu fui fazer uma visita para ele, e ele estava lá, cantando aquela música do Fernandinho, né? Não sei se vocês conhecem, aquela, eu sou livre, nada além do sangue, conhece? Nada além do sangue de Jesus. Aí ele estava cantando o seguinte, eu sou líder, eu sou líder, nada além de mim, nada além de mim. Ou seja, não entendeu nada, meu Deus. Não entendeu nada. Por que Jesus fala que maior é o que serve? É porque o Senhor se agrada mais daqueles irmãos que estão servindo. O líder é o que mais serve. O pastor tem que ser o que mais serve. Quando os irmãos precisam, tem que ser o que está mais disponível. Eu vivo falando para os irmãos, né? Irmãos, precisar de alguma coisa, me liga aí. Precisar de alguma coisa, é só avisar. Todo mundo eu falo isso. Todos. Pode checar aí na sua memória. A última vez que eu te vi, eu falei, vai com Deus, irmãos, qualquer coisa me liga. Qualquer coisa precisando, sempre falei. Por que eu falo isso? Porque eu sou servo dos irmãos. O que você precisar, eu estou aqui para te servir.
Mas aí o que acontece na cabeça de muitos? Eles olham e falam: nossa, eu quero uma posição de liderança, porque aí agora eu vou mandar, eu vou falar para as pessoas fazerem isso e elas vão fazer. Se você tem esse pensamento, é porque você está errado, você está com um coração de fariseu. Não faça a obra com um alvo de ser visto. Não queira liderar uma célula apenas para ser visto, apenas para o seu nome ser mencionado. Não queira cumprir a obra de Deus apenas para ser reconhecido. O nome de Jesus é que precisa ser engrandecido nesses dias. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém. Por isso que Jesus fala: quando você for orar, entra para o teu quarto e ora em secreto. Os fariseus odiaram quando Jesus falou isso. Deve ter ficado muito triste, porque eles gostavam de orar, era para aparecer. Alguém pode falar: pastor, então é errado vir orar no prédio? Não, até aqui no prédio você pode colocar em prática isso. O que é orar em secreto? Como você ora no quarto, mas orando aqui no prédio, junto com muitos irmãos. É você não perder a intensidade. Por exemplo, se você estivesse orando sozinho aqui nesse prédio, qual seria a sua oração? Muitos talvez seria: oh Deus, eu sou um pecador miserável, tem compaixão de mim, Jesus, por favor olha para mim, perdoa os meus pecados. Chegou 10, oh Senhor, obrigado, porque o Senhor tem me feito santo, eu tenho me alargado entre os homens, oh aleluia. Ele muda até a voz. Tudo por quê? Porque chegou a galera, ele mudou. Aí quando muda, revela quem é: fariseu. Se diante das pessoas você muda o jeito de orar, seu jeito é diferente quando está no meio de muita gente, então talvez é porque você tem sido um fariseu de carteirinha. Só está faltando a carteira de identidade lá, do grupo dos fariseus. Precisamos tomar cuidado com isso. Não devemos fazer nada com o objetivo, irmãos, só de ser visto. Tudo tem que ser para o reino e a glória de Deus. Amém? E por último, verso de número 6. Vamos revisar aqui. Primeira característica do fariseu: eles falam, mas não. Falam, mas não. Segunda característica: colocam fardos que eles mesmos não carregam. Terceiro sinal: praticam suas obras com o fim de serem vistos. E o quarto e último: amam as posições e o reconhecimento. Verso 6, olha o que diz. Isso aqui Jesus está falando: vocês amam o primeiro lugar nos banquetes, e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças, e os serem chamados de mestres pelos homens. Vocês amam sentar nas primeiras cadeiras. Se for olhar por esse esquisito aqui, ninguém aqui gosta de ser fariseu, porque ninguém gosta de sentar na frente. É incrível isso. Tem que ficar implorando para os irmãos virem, né? Mas o que significa isso? É que quer ser reconhecido. Ai do pastor se não falar meu nome, menino, na contribuição. Ai do pastor se não falar que eu não ajudei. Ai do pastor se chegar no final do ano ele não me dá uma medalha. Ai dele. Isso é o que? Quer ser reconhecido. Quantos irmãos, quantos títulos nós temos no meio da igreja? Já parou para ver isso? Eu acho que hoje nós, como Videira, mantemos o nome de pastor, o título de pastor, porque é algo muito mais tradicional, acho que mais para manter ordem. Mas tem tantas pessoas que já fizeram disso algo apenas para ter um reconhecimento. Porque para que inventar tantos nomes, tantos títulos? Eu lembro de uma vez um irmão me contando que chegou para um reverendo, e aí ele não sabia que o reverendo tinha se tornado reverendo. Ele era pastor para ele. E aí ele chegou: pastor fulano de tal, e ele andando:
pastor fulano de tal, peraí. E ele caminhando, pastor fulano de tal. Aí ele virou uma hora e falou: mas rapaz, eu não é pastor mais não, é reverendo, nunca aprendeu? As pessoas hoje amam os títulos demais. Aí tinha o pastor, mas aí o pastor ficou simples demais, agora tem muitos. Aí vamos criar os bispos, que agora é uma posição mais alta. Não, mas bispo já tem demais. Então vamos criar agora os apóstolos. Mas aí apóstolos agora já tem demais. Aí eles criaram o pai apóstolo, que é além do apóstolo. Mas aí já tem muito pai apóstolo também. Mas sabe qual foi a última que eles criaram? Patriarca. Rapaz, você chegar diante de um patriarca, você tem que pedir bênção para ele. Porque o homem é levado aos céus, né? É capaz daqui uns dias aí, vice-deus, paz do Senhor, vice-deus, como é que está aí, vice-deus? Falou com o pai hoje? Ó, reverendíssimo, excelentíssimo, amado de Cristo. É capaz. Porque hoje os títulos se tornaram quase que uma brincadeira de menino. Já viu como é que é a brincadeira de menino? Eu sou o Neymar. Aí o outro fala: que Neymar, que nada, eu sou o Messi, meu amigo. Aí o outro: que Messi o quê? Eu sou o Cristiano Ronaldo. Aí é um querendo ser melhor do que o outro, né? É aquelas brincadeiras de criança, todo mundo querendo ser o que é mais rico. Meu pai é o fulano. Já viu aqueles negócios? Passa um carrão no meio da rua: olha lá o de meu pai, aquele ali é do meu pai, olha o que está passando ali. Quem nunca fez isso? Hoje a igreja tem se tornado uma brincadeira de criança em muitos lugares. Eu sou fulano, Beltrano, e as pessoas amam as posições. O foco não é mais Cristo, é apenas o reconhecimento. O foco não é mais ser visto e reconhecido diante de Deus, mas é ser visto e reconhecido diante dos homens. Oh, irmãos, que Deus hoje possa tirar todas as características de fariseu que há no nosso meio. Que você não esteja aqui nessa obra apenas buscando uma posição, um título, mas buscando agradar e alegrar o coração de Deus. Fique de pé aí onde você está. Eu quero ler um último texto com os irmãos. Pegue a sua Bíblia em Mateus 16, verso 6. Mateus 16, verso 6. Afaste-se das práticas do fariseu, meu querido. Mateus 16, 6, a palavra de Deus diz assim: Jesus então lhes disse: vede, acautelai-vos. Em outras palavras, ele está dizendo: cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Cuidado com o fermento dos fariseus. Cuidado, acautelai-vos, vigie, para que você não caia no engano de provar do fermento dos fariseus. Para que você entenda esse termo aqui, você precisa saber o que é o fermento. Eu estava pesquisando o que era o fermento. O fermento, ele tem um objetivo principal: inchar a massa para que fique bonito. É ou não é? Ninguém come só o fermento porque é ruim para tetel, fedido para tetel. Estava vendo lá, o fermento, ele é uma espécie de massa podre que serve apenas para isso, só para inchar, para dar volume e aparência. Não dá sabor, não muda nada, só a aparência. Então, o que o Senhor está dizendo? Cuidado para não se tornar alguém que se preocupa apenas com a aparência. Cuidado com o fermento dos fariseus hipócritas, porque querem apenas estar bonitos por fora. Tem um momento que o Senhor compara os fariseus com sepulcros caiados. Isso nós vamos ver domingo que vem. O que é um sepulcro caiado?
É um sepulcro rebocado pelo lado de fora, arrumadinho, pintadinho, bonitinho, mas por dentro tem o quê? Defunto, igual todos os outros, morte. Quantos de nós temos nos tornado sepulcros caiados, apenas com aparência de crente, até ergue a mão, até dá glória a Deus, carrega a bibliona, aquele negócio poderoso, dá glória a Deus, aleluia, mas não tem realidade nenhuma dentro de si, por dentro é oco. Tem algo mais terrível do que comprar pão, e aí quando você corta lá dentro está oco, não tem nada. É isso que o fermento faz, gera uma aparência sem realidade, gera uma imagem sem significado. Eu pergunto para você, como que você é lá no seu trabalho? Como você é lá? Você é cristão lá? Você serve a Jesus lá? Ou de vez em quando você dá uma pegadinha, né, na grana que não é sua? Ou de vez em quando você dá uma assinadinha lá para receber algo, uma propinazinha em troca? Como que é a sua vida? Como que é você? Quantos de nós temos difamado, falado mal dos políticos aí fora, mas nós às vezes somos iguais a eles, fariseus, reclamamos e reclamamos, mas lá no fundo não diferenciamos nada deles. Meu irmão, você precisa hoje olhar, colocar um espelho na sua frente, esquecer do irmão do seu lado e perguntar para o Senhor: Senhor, será que eu tenho sido fariseu? Muda minha vida, Jesus, muda minha vida, muda o meu nome. Feche os seus olhos aí onde você está, põe a mão no seu coração, da sua forma, do seu jeito, esqueça quem está do seu lado. Não ore agora pensando no que o irmão do lado vai achar de você. Esqueça ele. Fale com Jesus por um momento. Se você ainda não o reconheceu como